Bom dia a todos, vamos começar então a nossa aula, hoje transmitindo ao vivo aqui do curso Veros, diretamente para os 5 continentes e todo o sistema solar. Muito bem, no programa de hoje, no episódio de hoje, nós vamos trabalhar inicialmente uma revisão para poder situar o aluno na Era Vargas. Então nós estamos transmitindo diretamente aqui, é uma aula real, verdadeira, do curso Veros. Vocês não estão vendo, mas os alunos estão aqui lotando a sala em torno da gente, né? Se você tiver alguma pergunta, alguma questão para mandar, fique à vontade. Daqui a pouco nós diremos para onde você manda essa questão. Como que manda a questão? Pelo chat. Manda a questão pelo chat. Isso, mande questão pelo chat, né? E você pode participar com a gente. Bom, para começar a história, vamos tentar situar o bom aluno na Era Vargas, né? Olha aqui, ó. Vamos lembrar o papel histórico do Vargas, que foi de transformar o Brasil de um país absolutamente rural, de um país voltado para a agroexportação, num país urbano, num país industrializado. Muito bem. Essa Era Vargas, ela pode ser dividida também em etapas, né? Esse homem ficou no poder 20 anos no total, aí, praticamente, com pequenas interrupções. Então, o período Vargas, no total, vai de 1930 a 1945. Pois bem, esse período também pode ser dividido, fracionado, digamos assim, para que você possa entender melhor como ele se distribui. Veja lá. Na primeira fase, só para nós lembrarmos, hein? Ó, governo provisório. No governo provisório, que vai de 1930 até 1934, né, olha, 1930 a 1934, Getúlio Vargas se coloca como líder de uma revolução, que, embora não tivesse um projeto político claro, se propunha a modernizar as estruturas produtivas do Brasil, ok? Primeira coisa. Então, é o período do governo provisório. O segundo período, muito motivado pela pressão dos paulistas na Revolução de 32, as forças políticas que estavam se rearticulando, temos o chamado governo constitucional ou governo democrático. Tá? Então, governo democrático ou constitucional de 1934 a 1937. Nessa etapa, Vargas consegue eliminar, por assim dizer, os dois focos de oposição a ele. Lembra? Então, de um lado, a Aliança Nacional Libertadora, né? E de outro lado, a Ação Integralista Brasileira, 35 e 36. Não havendo ninguém que lhe fizesse oposição, Vargas sai com o famoso Plano Cohen, né? Um plano fictício, que dá um mote para o Estado Novo. Pronto. Olha aqui, ó. No período do Estado Novo, a chamada virada autoritária de Getúlio Vargas, que havia sido eleito presidente indiretamente, é que nós vamos ter, por assim dizer, né, a essência do período Vargas, 37 a 45. É nesse momento histórico aqui que nós vamos ter realmente um período grande, ó, de centralização política. Então, 37 e 45, hein? Centralização política, toda a autoridade nas mãos de Getúlio Vargas, inclusive um certo desprezo pela democracia representativa, né? Com o fechamento dos partidos políticos, tá? Uma centralização, de certa forma, populista. Por quê? Havia uma ligação direta entre o ditador, Getúlio Vargas, e o povo, dispensando a mediação de partidos políticos. Como eu falei, desprezando a mediação política feita através de partidos. Tá? Então, o populismo é esse fenômeno político latino-americano, com aqueles 3 grandes representantes que nós já vimos, né? Quem é da sala já viu, evidentemente. Tá? Digamos assim, os 3 caras, ó, Perón, na Argentina, Lázaro Cárdenas, né, no México, e o Vargas aqui no Brasil.
A partir dessa centralização, como ela funciona, né? Nós vamos ter uma ligação direta entre o líder carismático e a nação, e nessa ligação direta começam a acontecer algumas reformas, tá? Reformas que já vinham acontecendo desde 1930 e que agora se tornam mais acentuadas. Entre elas, vamos lembrar? 1937, a famosa Constituição, você que estuda História Constitucional para PM, né? Então, a Constituição de 1937, chamada de A Polaca, né? Porque inspirada na Constituição polonesa fascista daquela época. Simultaneamente, né, essa centralização vai diminuindo o poder dos estados, vai se consolidando também aquele conjunto de direitos trabalhistas através da CLT de 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho, fortemente inspirada na chamada Carta del Lavoro, né, da Itália fascista de Mussolini. Olha lá, Carta del Lavoro lá da Itália. Então, a Constituição de inspiração polonesa, a legislação trabalhista de inspiração italiana, ambas fascistas, autoritárias, tá? O grande objetivo de tudo isso aqui era impedir que houvesse uma manifestação do Estado, né? Uma manifestação da população como integrante do Estado. É a negação da luta de classes. A negação da luta de classes que está sendo vista aqui. Essas reformas incluem também a formação até daquilo que seria chamado do mito do pai dos pobres, né? O paternalismo, né? O autoritarismo feito pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Era o órgão do período de Vargas que deveria cuidar da imagem do ditador, né? Que deveria tornar a imagem do ditador como um símbolo da nação, um símbolo do nacionalismo brasileiro, tá? Departamento de Imprensa e Propaganda, que queria difundir o mito, está muito em moda essa palavra hoje em dia, o mito do pai dos pobres, né? O pai dos pobres. Dizia-se que ele era pai dos pobres e mãe dos ricos, né? Então, o mito do pai dos pobres, aparecendo aí através do DIP. E também obras de exaltação, né? Como a Aquarela Brasileira, obras de exaltação do Brasil, a aproximação também com os ideais do cinema, lá do tempo do Hitler, uma coisa bem parecida. Pois bem, pensando em tudo isso, nós podemos imaginar uma política externa típica do governo Vargas. Típica do governo Vargas. E essa política externa se insere, vamos analisá-la separadamente, a política externa do período Vargas, no Estado Novo, visa dotar o Brasil de um conjunto de características que o tornem protagonista dentro das relações no continente sul-americano, no hemisfério ocidental e também no conjunto, no concerto das nações do mundo. Tá? Então, a política externa de Getúlio Vargas foi, antes de mais nada, uma política externa que nós chamamos de pragmática. Tá? Então, a política externa varguista foi, antes de mais nada, pragmática. Quer dizer, tentando obter ganhos para o Brasil a partir dos conflitos que estavam acontecendo na Europa, a partir dos conflitos de interesses entre as grandes nações. Vocês entendem? Então, ele aproveita que Estados Unidos está discutindo lá com o Japão, ele aproveita que a França e a Alemanha estão brigando, ele aproveita o expansionismo alemão e italiano para impor a sua política externa e para conseguir ganhos para o Brasil dentro dessa política externa. Deu para entender? Esse é o projeto, esse é o processo. Tá? Então, dentro desse pragmatismo da política externa varguista, nós temos uma coisa bacana, quer ver? Primeiro,
ele vai ter dentro do governo dele digamos assim, conflitos de interesses, né? Não há dúvida, né, pessoal, que o grande fato da política internacional durante a era Vargas foi a Segunda Guerra Mundial, né? E o alinhamento dos países ao longo do conflito e antes até desse conflito. Como vai ser esse conflito de interesses? Uma parte do governo Vargas, dos integrantes do governo Vargas, queriam que o Brasil se alinhasse com a Itália e queria que o Brasil se alinhasse com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. É a turma do Filinto Miller, é a turma lá do Dutra. Um outro grupo, o grupo do Oswaldo Aranha, amigão do Vargas, compadre do Vargas desde sempre, defendia que o Brasil se alinhasse com os Estados Unidos. Então, dentro do varguismo, há um conflito de interesses, tá? Oswaldo Aranha de um lado, Filinto Miller, Góes Monteiro de outro, né? Então nós temos esse conflito. E o Vargas, às vezes finge agradar um lado, às vezes finge agradar outro lado. É o famoso duplo jogo de Getúlio Vargas. Para quê? Para tentar obter vantagens para o Brasil. Ó, o duplo jogo de Getúlio Vargas. Tem um livro muito legal com esse nome, que infelizmente não é mais editado. Mas se você procurar direitinho na internet, provavelmente você vai encontrar as páginas desse livro escaneadas por aí, o duplo jogo de Getúlio Vargas, que comenta exatamente essa política externa do período Vargas. Exatamente isso. Tá? Então, às vezes, se alinhando, dando declarações, dando discursos favoráveis aos regimes do eixo, Japão, Alemanha e Itália, às vezes falando bem dos Estados Unidos e da Inglaterra, e assim levando. E aí começa a guerra. Você se lembra que a guerra começou em 1º de setembro de 1939. O Brasil se declara neutro. 39, 40, final de 41, os Estados Unidos entram na guerra após o ataque japonês a Pearl Harbor, não é? E entram na guerra contra o Japão, que era aliado da Itália e da Alemanha. Muito bem. E o Brasil? O Brasil precisa se definir. Entramos no ano de 1942. Esse ano é importante para vocês, hein? Ó, para quem está estudando, participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, um dos últimos itens, acho que o último item do edital de história da ESA, 1942. Nós passamos por um momento de definição finalmente. Em 1942, os Estados Unidos mandam para a costa brasileira uma esquadra para fazer manobras em frente ao nosso litoral. A famosa Esquadra Cala-Boca Getúlio. Entrou na época com esse nome, né? A imprensa da época chamou essa esquadra de Esquadra Cala-Boca Getúlio. Que era para o Getúlio ficar quieto. Getúlio estava falando bobagem demais. Os americanos jamais admitiriam que o Brasil participasse da guerra ao lado do eixo, né? Esquadra cala a boca, Getúlio. Getúlio cala a boca, e não só cala a boca, como sob os auspícios do Departamento de Estado norte-americano, convoca para o Brasil uma conferência do Atlântico, né? A famosa Conferência do Atlântico, tá? Que é a famosa também Conferência do Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro, claro, nossa capital, na época, né? A época, nossa capital. O Rio de Janeiro, cartão postal do Brasil, teria que ser escolhido como sede natural de uma conferência para tratar desses assuntos. Então, quem participa dessa conferência? Todos os países latino-americanos, mais os Estados Unidos. Tá? Mais os Estados Unidos. É a Conferência do Rio de Janeiro, que depois seria o embrião da OEA, Organização dos Estados Americanos. Nessa Conferência do Rio de Janeiro, o Brasil passa de uma situação. Presta atenção nisso. É importante essa conferência, hein?
o Brasil passa de uma situação, ó, inicialmente, de não beligerância. O Brasil estava numa situação de não beligerância. Significa que o Brasil não estava em guerra com ninguém. Beligerância, tá? O Brasil não estava em guerra quando começou essa conferência. Depois, ao longo dessa conferência, nós temos uma mudança da posição brasileira. O Brasil passa a uma situação de co-beligerância. Quer dizer, juntamente com os Estados Unidos, o Brasil está em situação de guerra com a Alemanha. Tá? Então nós passamos aqui no momento por uma transformação na situação do Brasil, que é a situação de co-beligerância. Então, se os americanos decidirem ir à guerra, nós também iremos. Já vamos entender por que eu estou fazendo essas caixinhas aqui. E finalmente, depois dos acontecimentos que eu já vou detalhar aqui, nós passamos à situação de beligerância aberta. Tá? Então, beligerância aberta. Nós passamos a uma guerra aberta com mobilização, etc., no fronte interno e externo contra os países do eixo. Vamos entender isso aqui agora? Primeiro, a não beligerância acontecia porque havia oposição à entrada na guerra por parte da Argentina e do Chile. Argentina e Chile eram contrários à entrada dos países da América do Sul na Segunda Guerra Mundial. Até porque o Perón era grande simpatizante dos países do eixo. Entendeu? Então aqui, ó, a situação de não beligerância ocorre por conta das relações com o Chile e com a Argentina. Principalmente com a Argentina, naturalmente, né? Inclusive, até o fim da guerra, a Argentina não declarou guerra aos países do eixo. Tá? Permaneceu neutra. Não é à toa que muito nazista foi parar na Argentina depois da guerra. Certo? Bom, então nós estamos nessa situação. Por pressão dos Estados Unidos, além de uma negociação, nós passamos para a co-beligerância. Deixamos as nossas relações com os nossos vizinhos, ou quase vizinhos aqui, meio que de lado, e passamos para relações bilaterais com os Estados Unidos. Passamos a negociar, ao longo, inclusive, da própria Conferência do Rio, com os americanos. Relações bilaterais com os Estados Unidos. Tá? E decidimos fazer uma troca. Ó, nós entramos na guerra, ao seu lado, né? Ao lado de vocês, aliados, e vocês modernizam o nosso exército. Nós cedemos bases aéreas para vocês. Vocês nos ajudam a criar a Força Aérea Brasileira, que não existia ainda. Foi criada aí, nesse contexto. E vocês nos ajudam a começar a fabricar aço. Vocês nos trazem aí a tecnologia para a fabricação do aço, que vai redundar na usina de Volta Redonda, né? Na usina siderúrgica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Tá? Então, o Vargas negocia tudo isso com os americanos. Até que os nazistas começam a afundar navios brasileiros. Então nós temos aqui, ó, ataques a navios brasileiros, feitos pelo eixo. A guerra total submarina dos países do eixo. Né? Ataques a navios brasileiros, feitos pela Alemanha, feitos pelos submarinos alemães, no litoral brasileiro. Aí, a partir desse momento, nós passamos a assumir a guerra até como uma necessidade. Nós passamos a ter uma pressão popular para que comece a guerra. Vargas se aproveita disso e parte para a formação desses dois grupos armados importantes, a FEB, Força Expedicionária Brasileira, que vai ser embarcada para a Itália, em 3 grupos, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, e a formação da Força Aérea Brasileira. Tá? E aí nós vamos para a Itália, tá? Depois de tudo preparado.
Mas olha o ano de 42 como foi um ano, né, cheio de coisas acontecendo. Tá? Embora a FEB e a FAB só fossem embarcar para a Itália em 44. Em 44. Foram 239 dias de ação em solo italiano. Tá? Então a FEB e a FAB embarcam lá em 1944. Depois nós vamos ver isso com destino à Itália. Entramos pelo ano de 1943. Aí, ó. Então, 42, tudo isso aqui. Aí em 1943, nós temos os preparativos para a guerra. Porque você não vai criar um corpo expedicionário do dia para a noite, né? O conjunto de arranjos que você tem que fazer são enormes, tá? Não é pouca coisa que você vai fazer para arregimentar homens, treinar esses homens, treinar o oficialato, tirar o nosso oficialato da missão francesa lá do século XIX, né? Porque vejam, pessoal, vocês têm que entender o seguinte: naquele instante estava acontecendo o maior conflito armado que a humanidade já tinha visto. E o nosso exército ainda estava lá no século XIX, início do século XX, em termos de tática, equipamento, uniforme. Então, de uma hora para outra, você tem que pegar esse corpo armado, modernizá-lo, equipá-lo com o que há de mais moderno em termos de armamento, munição e tática, e mandar os caras direto para o front. Isso é um trabalho absurdo. E mais, os secretários de Estado norte-americanos pensavam o seguinte: como que nós vamos armar o Brasil, modernizar o exército brasileiro, deixar o exército brasileiro em ponto de bala, participando com a gente aí da linha de frente e depois do conflito? Será que eles não vão querer se tornar uma potência concorrente do hemisfério sul, na América do Sul? Havia a preocupação dos americanos já com o que aconteceria com o Brasil após o conflito, após o término da guerra. Vocês estão entendendo o pensamento estratégico norte-americano? Por isso, houve um processo tenso de negociações aqui, né? Inicialmente não queriam, os primeiros secretários de Estado, não queriam armar o exército brasileiro, né? Não queriam armar o exército brasileiro, queriam só que o Brasil fornecesse as bases aéreas, como forneceu em Natal, por exemplo, né? Base aérea de Natal, base aérea de Salvador, né? E não queriam modernizar o nosso exército, queriam o nosso território, nossos recursos e tal. Mas nós temos aí a presença de Getúlio Vargas e de Oswaldo Aranha, seu ministro das Relações Exteriores, pró-Estados Unidos, fazendo pressão para que acontecesse esse apoio do Brasil para a causa dos aliados. Tudo bem? Finalmente, Roosevelt determina ao seu secretário de Estado, então, presidente da época, né? Franklin Delano Roosevelt, com a sua política da boa vizinhança, vem aqui para o Brasil, pede para o Disney, Walt Disney, fazer lá o personagem Joe Carioca, né? O Zé Carioca, faz aquele filme Los Três Amigos lá, né? Os Três Amigos, com o Panchito, com o Zé Carioca, com o representante lá da Argentina, né? Para aproximar os Estados Unidos aqui da América do Sul, né? E o seu secretário de Estado, eu vou escrever o nome dele aqui, ó, secretário de Estado, então presidente, Franklin Delano Roosevelt, o homem que tinha tirado os Estados Unidos da crise de 29 através do plano econômico New Deal. Roosevelt, com o seu secretário de Estado, Cordell Hull, finalmente decidem: modernizar o exército brasileiro e treinar os soldados. 2, mandar os soldados brasileiros para o front. Duas coisas diferentes. Certo? 43, 44. Só que a gente está falando de guerra desde 42. Já está passando 43 e o Brasil não vai para a guerra. E quando você fala em guerra, você imagina soldado indo lutar, né? E batendo lá em alguém e tal, e dando tiro. E aí o pessoal começou a falar que, olha, desse jeito é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra.
professor, foi aí que o presidente francês falou que o Brasil não era sério? Foi um pouquinho depois. Foi um pouquinho depois que Charles de Gaulle, né, falou que o Brasil não era um país sério. Nesse momento, Charles de Gaulle nem era presidente da França. Ele, coitado, a França estava ocupada militarmente, né? O dia D foi dia 5 de junho de 44. Charles de Gaulle governava a partir de um governo no exílio, né? Lá na Argélia e tal. Tá? Então, um pouco depois ele falou isso, sim. Foi o mesmo cara que falou: como é que você vai administrar um país que tem mais de 100 tipos de queijo? O Charles de Gaulle dizia umas coisas assim, malucas. Assim. Bom, então, começamos aqui o nosso processo de, realmente, né, de armar, treinar e embarcar. Ó, essa era a ordem, ó. Armar significa modernizar, treinar. E nesse treinar foi um problema muito sério, porque os americanos disseram que antes de apresentar o brasileiro ao fuzil, era preciso apresentá-lo ao garfo, a faca e a escova de dentes. Triste, né? Falar isso pra gente. Tá? E, finalmente, embarcar. Só que o embarcar, pessoal, não tinha o apoio dos britânicos. Os britânicos não viam com bons olhos a presença do Brasil lá na Europa. Tá? Foi preciso vencer também a resistência britânica para que nós fôssemos mandados para lá. Forma-se a FEB, forma-se a FAB, base aérea e tal. Vamos lá, 1944. Estamos transmitindo ainda? Estamos transmitindo? Pois é, pessoal, nós estamos transmitindo aqui diretamente da sala de aula, de uma das muitas salas de aulas do curso Veros, aqui em São Paulo. Para vocês que estão nos assistindo. Tem alguém assistindo, Vanessa? 4 pessoas assistindo. Você é um, você é outro. Então, tem mais 2 pessoas, você é a terceira. Não, no Instagram tem um pessoalzinho também. Tem um pessoalzinho assistindo. Tem. Então, você que está nos assistindo no Instagram, muito obrigado. Né? Se você quiser um bom curso militar, curso preparatório para escolas militares, está pegando? Está pegando. Curso Veros, tá bom? 4 pessoas. Pô, não, bosta, tinha 6. Bom, 2 saíram. Ó, mas tudo bem, é só pra gente brincar mesmo. Então tá, 1940, estão perdendo uma boa aula. 1944, ó. Pessoal, 1944, 45, né? Vamos saber que tem um pouquinho de assim e me deixa mais à vontade. 1944, 1945, nós temos o embarque das nossas forças para a Itália, né? 13 escalões, certo? Embarcados para a Itália, todos eles em navios, norte-americanos de transporte de tropas, menos as enfermeiras. As enfermeiras foram de avião. Foram 111 enfermeiras, foram transportadas por avião. 1944-45, finalmente nós temos o embarque para a Europa. Olha aqui, ó. Esse embarque levando os nossos valentes pracinhas até Nápoles, né? Nápoles, cidade do sul da Itália, fundada pelos gregos com o nome de Neápolis, né? Que em grego significa nova cidade. Não adianta muita coisa, né? Muito bem, então eles vão lá para Nápoles e a partir de Nápoles eles começam o deslocamento para o norte da Itália, tá bom? Como é que ocorre isso? Vamos pensar um pouquinho. São aproximadamente, vamos dar números aproximados aqui, né? 25 mil soldados, certo? Então, são 3 grupos. Esses 3 grupos somados, né, totalizam aí um efetivo de aproximadamente 25 mil soldados. Tá? Esses 25 mil soldados, 25.300 e pouco, esses 25 mil soldados, então, é um grupo razoável, né? Um grupo grande até, né? Tá? Esse grupo atravessa o Atlântico, uma escolta fortíssima, porque a guerra de submarinos alemã
podia ter colocado todos esses navios a pique e acabava com a febre ali mesmo, né? Mas não aconteceu. Infelizmente, eles vão em 3 grupos para lá. 2 comandantes aí vão se destacar, tá? 2 caras. O comandante geral, que eu queria que vocês lembrassem, Mascarenhas de Moraes. O Marechal Mascarenhas de Moraes, tá? Esse era o comandante em chefe da expedição brasileira, né? E o outro, o Zenóbio da Costa, comandante-geral desse grupo, Marechal Mascarenhas de Moraes, tá? Eles vão se integrar lá na Itália ao 5º Exército Americano do general Mark Clark, tá? Então, nós vamos ser reserva, a princípio, reserva do 5º Exército Americano, tá? 5º Exército Americano no fronte do Mediterrâneo, né? O general responsável por esse 5º Exército era o general Mark Clark. Muito bem. Eu nunca gostei desse nome, para falar a verdade. Mark Clark, parece nome de Mark Clark, sabe aquelas coisas? Nomes próprios, né? Os nomes não é legal de falar. Mas enfim. Então, reserva do 5º Exército Americano, eles vão para lá e começam já a se mobilizar, né? Então é mandado primeiro o grupo 1 e 3, depois o grupo 2. Vão lá para a Itália, começa então a movimentação deles. Só para vocês entenderem, o exército brasileiro penetrou em território inimigo 750 quilômetros. Não é pouca coisa, tá? Então, são 239 dias consecutivos de ação, tá? 239 dias consecutivos de ação, em que nós tivemos, né, claro, deslocamento, conflito, etc. Tá? Além desses 239 dias consecutivos de ação, como eu falei, 750 quilômetros dentro do território italiano, tá? 750 quilômetros no território italiano, ó, até que nós chegamos, finalmente, ao ponto em que, digamos assim, temos o auge da ação brasileira, lá no norte da Itália. O nosso treinamento aqui não foi muito legal, não. Não treinaram a gente para combate na montanha. Não treinaram a gente para atravessar a montanha. Vocês sabem que tem uma cadeia montanhosa, tem uma cordilheira que corta a Itália, que são os Montes Apeninos, né? E o Brasil teve que lutar nesses tais Montes Apeninos. O Brasil é um país de planícies, né? Planaltos, aí, 1.000 metros, 800, 1.000 metros, tá? E mesmo assim nós tivemos que lutar em área montanhosa. E lutamos contra soldados alemães especialistas em combate na montanha, de um país frio, acostumados com neve, e nós brasileiros não estávamos acostumados com nada disso, tá? Mesmo assim, conseguimos derrotar a 148ª Divisão de Montanha lá da Alemanha, tá? Mesmo assim, fomos assim extremamente corteses no tratamento com os prisioneiros, né? Um monte de prisioneiros, conseguimos capturar, acho que foram 6 generais, né, deles. Foi um negócio bacana, nossa participação foi muito bacana. Nos destacamos, vocês já ouviram falar disso, né? Heroicamente em algumas batalhas, Pistoia, Orreto Terme, mas tem 2 que eu não quero que vocês esqueçam, jamais. Montese, porque nós estamos sempre no lado de baixo da montanha, tendo que conquistar quem está lá no alto da montanha. Quem sabe de estratégia militar sabe que isso é dificílimo. Você pegar alguém que está lá em cima, vai invadir os morros lá do Rio de Janeiro, para você ver. É dureza, né? Imagine só, com neve, com os alemães, né? E ainda que nós brasileiros éramos espertos, a gente, em alguns casos, nós chegamos a nos fazer de italianos. Os brasileiros se fizeram passar por italianos para pegar uma viatura e pegar cigarro dos alemães, né? E levar de volta para o nosso lado das linhas, tá? Então, Montese, uma puta batalha que nós ganhamos, e a mais importante de todas, né?
Monte Castelo. Monte Castelo. Essa batalha, ou nessa batalha, o soldado brasileiro realmente mostrou o valor dele. Aqui o bicho pegou. E mesmo assim nós conseguimos vencer. De novo, montanha, o inimigo na parte de cima, a gente tendo que subir e tal, sem estar acostumado, conseguimos derrotá-los. Tá? E aí, as outras operações foram nos conduzindo até Turim, que já é uma cidade que fica no norte da Itália. Né? Então, nós saímos de lá, né? Saímos de Nápoles, aqui, ó, e chegamos até Turim. Tá? Então, no ano de 1945, as tropas brasileiras estacionam em Turim, tá? E nós conseguimos ali permanecer, e de lá ocorre o embarque de volta para o Brasil. Né? A FEB ela é desmontada, digamos assim, em 1946, mas a doutrina da FEB, né? Digamos assim, os ideais, era preciso dispersar esse grupo, inclusive, para que ele pudesse, vamos usar um termo de hoje em dia, viralizar esse treinamento que eles tinham recebido, né, as táticas e tal, para todo o corpo do Exército Brasileiro. Né? E o Brasil torna-se aí um protagonista, inclusive, nas ações que passam a ocorrer no pós-guerra. Participamos de forças de paz, né, em vários lugares, até hoje. Né? Basta ver, a última foi no Haiti, né? Agora está saindo mais uma aí, com... República Centro-Africana. República Centro-Africana. República Centro-Africana. Então está saindo mais uma, né, missão de paz aí com participação do Brasil. Tá? Então nós passamos a ter um exército altamente profissionalizado e tal, que passa a atuar a partir desse núcleo formado pela FEB. Por outro lado, a FAB também teve uma participação importante, né? Teve uma participação importante. E temos a Marinha Brasileira, que ajudou no patrulhamento das águas do Atlântico. Foi muito importante também isso. Tá? Então, essa foi, em linhas gerais, a nossa participação na Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, ligue pra gente. Pronto. Cortou? Conseguiu transmitir quanto? 7 pessoas. Não. Quanto tempo? Ah, foi a aula toda. Foi? Tudo. Ah, tá. Isso fica gravado em algum lugar, né? Fica durante 24 horas.